do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto a igreja vai abrindo, eu gostaria de propor um combinado para a igreja, e aqueles que concordam diz amém, amém? Mas eu vou dizer igual o pastor Marcos, é por livre espontânea pressão. Eu vou propor que nós vamos estar meditando do versículo 1 até o versículo 12. Mas eu vou estar lendo aqui somente o versículo 11, amém? Mas eu gostaria de pedir para que a igreja ficasse com a Bíblia aberta. Em nome de Jesus, combinado? Amém, glória a Deus. Todos acharam, amém? Amém. Estarei lendo somente o versículo 11 em nome de Jesus, que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Estarei lendo novamente. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? A igreja pode se assentar. Ezequiel, capítulo 37, nós estaremos meditando agora em nome de Jesus. Amém? Estaremos em nome de Jesus meditando a partir do versículo 1. Mas antes, quero contextualizar algumas coisinhas aqui. Ezequiel, ele é um profeta. Ele é um profeta e ele foi levantado por Deus para ser o representante de Deus lá para falar com o povo de Israel durante o período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então, Deus levanta Ezequiel, escolhe Ezequiel como representante dele para falar em nome dele lá com o povo de Israel durante o período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E da mesma forma somos nós. A igreja é a única representante legal de Deus na terra. Não existe ninguém, não há político, não há partido político, não há ninguém, nenhum nome de homem, por mais conhecido e famoso que seja, é representante de Deus. Somente a igreja é a representante de Deus aqui na terra. Olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que nós temos. Embora, como o presbítero Rodrigo disse, muitos olham para nós e nos desprezam, mal sabem eles que somos nós, que pela graça somos os únicos representantes do Deus que criou, o representante aqui na terra, do Deus que criou o céu, do Deus que criou a terra. Amém? Até aqui deu para entender que nós somos os únicos representantes de Deus aqui na terra em nome de Jesus? Amém, Jesus, amém. Então Deus, ele escolhe Ezequiel, ele levanta Ezequiel. Mas quando Deus ele escolhe e ele levanta Ezequiel num momento muito difícil. Mas Deus escolhe no momento difícil, mas Deus escolhe a pessoa certa e Deus coloca no lugar certo. Sabe por quê? Porque Deus ele não erra. Deus ele não errou quando te escolheu. Deus ele não errou quando te levantou. Você pode até pensar que você está no lugar errado, mas Deus ele te escolheu e não errou quando te escolheu. E ele também não errou no lugar onde ele te plantou. Ele se escolheu e plantou no lugar certo, para que neste lugar você dê frutos. Para que neste lugar você dê frutos em nome de Jesus, o nome dele seja glorificado. Igreja do Senhor, você não nasceu na família errada. Você nasceu em nome de Jesus na família certa. E o Senhor te escolheu, te plantou aí, para que nesta família você dê frutos e o nome dele seja glorificado. Para que no meio da tua família você dê frutos e as pessoas da tua família conheçam que só o Senhor Jesus salva, que só o Senhor Jesus liberta, que só o Senhor Jesus, ele cura, ele cura, ele cura. Então, em nome de Jesus, Deus, ele não errou quando te escolheu. Ele te escolheu e te plantou no lugar certo, para que em nome de Jesus você dê fruto e o nome dele seja glorificado na tua vida em nome de Jesus. E dessa forma foi com Ezequiel. Deus ele levanta e coloca Ezequiel num momento difícil, sim, mas no lugar certo, E desde o capítulo 1 do livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Ezequiel tem grandes experiências com o Senhor. Ezequiel ele tem grandes visões com o Senhor. Ezequiel ele passa por muitos processos com o Senhor, até chegar aqui em Ezequiel capítulo 37, que se inicia o texto assim. Versículo 1 que diz assim, acompanhe em nome de Jesus na Bíblia. É Ezequiel dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A igreja pode repetir em nome de Jesus? Veio sobre mim a mão do Senhor no 3. 1, 2, 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aqui, Ezequiel está dizendo que a mão do Senhor vem sobre ele. E a mão do Senhor o pega em espírito e coloca no meio de um vale. Coloca no meio de um vale, e Ezequiel vai dizer que esse vale estava cheio de ossos. O que significa esses ossos? Esses ossos significa morte. Nossa, irmão Lucas, como assim? Você está me dizendo que Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel no meio de um lugar em que havia morte? Sim, é isso mesmo. Deus pega Ezequiel, no versículo 1, e coloca ele no meio de um lugar em que havia morte. Mas a mão do Senhor continuava sobre a vida de Ezequiel. Você pode estar num lugar em que no lugar em que você está é um lugar de morte, mas saiba que a mão do Senhor continua sobre você. E nós vamos, em nome de Jesus, estar aqui meditando que em nenhum momento a mão do Senhor se apartou sobre Ezequiel, mesmo Ezequiel estando num lugar em que não havia morte, em que não havia esperança. A mão do Senhor continuava sobre a vida de Ezequiel. Independente do lugar onde você esteja, saiba, igreja do Senhor, que a mão do Senhor continua sobre você, te sustentando, te segurando, em um nome de Jesus. E no versículo 2, Ezequiel vai dizer que ele anda ao redor do vale. E ele vê que ele vai dizer no versículo 2, no versículo 1 ele diz que era ossos, mas no versículo 2 ele vai dizer que eram muitos ossos. E que além de ser muitos ossos, eram muito secos. Ou seja, além de ser um lugar em que não havia morte, além de ser um lugar em que havia morte, era um lugar em que havia muita morte e que não havia esperança nenhuma. Deus coloca Ezequiel num lugar em que não havia vida, E olha no versículo 3, o que Deus vai dizer. Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Era como se Deus ele estivesse dizendo: Ezequiel, está vendo esse cenário? Está vendo esses ossos? Está vendo esse cenário de morte que você está vendo? Por um acaso esse cenário pode voltar a ter vida? Ezequiel, está vendo esse cenário de desesperança que você está vendo? Por acaso este cenário pode voltar a ter esperança? E o Senhor está perguntando isso para nós hoje, igreja. Igreja do Senhor, está vendo a vida que você está vivendo? As coisas que estão ao seu redor? Pode estar sendo um lugar de morte, pode estar sendo um lugar em que não há esperança. Você pode estar olhando para o teu futuro e você pode não ver esperança. Mas hoje o Senhor está dizendo: igreja, o teu futuro pode ter esperança? Igreja, no teu futuro, irmãos, no teu futuro pode voltar a ter vida? Hoje o Senhor está perguntando isso para nós hoje. E ele faz essa pergunta para Ezequiel. E Ezequiel olha como Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, olha a sabedoria de Ezequiel. Acompanha na Bíblia, no versículo 3, ele vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Era como se Ezequiel ele estivesse dizendo: Senhor, eu não tenho a capacidade, mas eu creio que o Senhor tem. É por isso que eu digo: Senhor, tu sabes. Se o Senhor puder trazer vida a este vale, o Senhor pode. Se o Senhor puder trazer esperança a este vale, Senhor, tu o podes. Ezequiel ele estava entregando na mão de Deus. Ele estava dando a responsabilidade para o Senhor. E eu quero dizer uma coisa: Deus ele não tem medo de você entregar a responsabilidade da tua vida nas mãos dele. Ele está aqui em nome de Jesus de braços abertos dizendo: me entrega o teu futuro. O hoje pode estar sendo de morte, mas me entrega o teu futuro, que eu vou mostrar o que eu posso fazer. O hoje pode estar sendo de desesperança, mas entrega o teu futuro, que eu vou dar um futuro de esperança para você em nome de Jesus. É o que o Senhor está dizendo para nós hoje, em um nome de Jesus. E continua. E Ezequiel ele responde: Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. E agora nós vamos continuar meditando no versículo 4. Igreja, hoje, em nome de Jesus, eu não estava no batismo, mas eu vi o vídeo que a Érica me enviou. Pastor Marcos ele falou uma coisa muito interessante no final do vídeo que cortou. Mas ele disse: a igreja cresce assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ceando todas as vezes como nós ceamos. A igreja ela avança desta forma em nome de Jesus. E nós vamos aqui aprender
como nós avançamos como representantes de Deus, como nós avançamos aqui neste mundo, até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus, em nome de Jesus, como representantes de Deus. Amém? Versículo 4. No 3, Ezequiel fala: Senhor Jeová, tu sabes. Ele entrega a responsabilidade nas mãos do Senhor. Olha o que Deus vai dizer, no versículo 4. Então me disse, Deus dizendo a Ezequiel, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nosso irmão Lucas, no versículo 3 você me disse que Ezequiel entregou a responsabilidade na mão de Deus. E agora no versículo 4 você está lendo que Deus ele ora para Ezequiel e fala para Ezequiel profetizar? Sim, é isso mesmo, igreja. Porque Deus ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Mas Deus ele quer que nós venhamos também em nome de Jesus fazer a nossa parte. Ezequiel era um profeta. Profeta, de certo, o que faz? Profetiza. O que Ezequiel estava dizendo: ó, você está aí no meio do vale, eu tenho todo o poder para fazer, mas eu quero que você faça a tua parte. Você pode ter sonhos, mas em nome de Jesus se dedique pelos teus sonhos. Se esforce em nome de Jesus pelos teus sonhos. Se esforce em nome de Jesus pelos teus sonhos. E aqui é o que Deus está falando: Ezequiel, eu tenho todo o poder, mas você é profeta. Profeta profetiza. Profetiza. Abre em nome de Jesus essa boca aí no vale em que você está. Profetiza em nome de Jesus. E essa é a primeira lição. Como Ezequiel era representante de Deus, nós, a igreja, somos também representantes de Deus. Deus ele tem todo o poder para fazer tudo e todas as coisas, mas ele deixou a igreja para que, como igreja, venhamos fazer também a nossa parte. E em nome de Jesus, esta é a primeira lição: pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Igreja do Senhor, pregue a palavra. Irmão Lucas, eu não falo muito bem, eu sou tímido. Ele vai te colocar no lugar que será pouco dizer, mas pregue a palavra. Em o nome de Jesus, não seja omisso em omissa. Pregue a palavra. Pregue a palavra com o teu testemunho. Lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, Adão ele não fala com a serpente. Adão ele não fala com Eva, mas quando Adão se cala, a serpente falou. Hoje é da mesma forma. Quando a igreja se cala, Satanás ele está falando. Mas Deus hoje vai levantar um povo que em nome de Jesus vai abrir a boca e vai falar no nome dele, como Ezequiel. Como Ezequiel. Então em nome de Jesus, pregue a palavra. Que o teu testemunho alcance os corações daqueles que estão aqui, em um nome de Jesus. Não podemos entender uma coisa muito importante. Ezequiel estava no vale, no meio de um período de desesperança, no meio de um período que não havia vida. Mas você está me dizendo, irmão Lucas, pelo Espírito Santo, que é para pregar? Sim, mesmo no vale, pregue a palavra. Mesmo no vale, em o nome de Jesus, continue dando um bom testemunho, para que as pessoas ao seu redor, que estão sedentas por Deus, sejam tocadas em o nome de Jesus por Deus. Sejam tocadas em o nome de Jesus por Deus. Pastores, presbíteros, continuem em o nome de Jesus, naquilo que Deus chamou cada um, mesmo da dificuldade, mesmo diante do vale, continuem em o nome de Jesus. Irmãs do círculo de oração, continua intercedendo em o nome de Jesus. Banda, tá no vale, tá na dificuldade, mas continua tocando, continua ensaiando, continua naquilo que Deus te chamou, em o nome de Jesus. A luta, o vale, a dificuldade não é motivo para nós perdermos a nossa identidade e a nossa representatividade diante do reino de Deus. Ezequiel era profeta aqui em Ezequiel capítulo 37, mas nos outros capítulos, quando ele não estava no vale, ele continuava sendo profeta. Você não é o seu momento, você não é o seu momento. Você é aquilo que Deus falou que você é em um nome de Jesus. Você é aquilo que a palavra diz que você é em nome de Jesus. Talvez o momento de desesperança que você vive hoje, você pode pensar que esse seja o teu momento, mas em um nome de Jesus não é. Não é. Então o vale não pode fazer nós perdermos a nossa identidade e a nossa representatividade de quem somos no reino
de Deus. Estamos na luta, estamos na dificuldade, estamos no vale, mas continuamos sendo adoradores, continuamos sendo servos, continuamos como igreja reunida, adorando e louvando ao Senhor em o nome de Jesus. Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová. É Deus dizendo a Ezequiel o que Ezequiel deveria dizer aos ossos secos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, em um nome de Jesus, que diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. A igreja pode repetir em nome de Jesus: eis que se fez um reboliço no 3. 1, 2, 3. E eis que se fez um reboliço. Vamos meditar um pouco nesse versículo 7. Acompanhe em nome de Jesus na Bíblia, em nome de Jesus. Ezequiel, no versículo 7, ele inicia dizendo: eu profetizei. Eu profetizei. Ezequiel escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo: eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. Eu obedeci a Deus. Mas enquanto eu profetizava, enquanto eu obedecia, olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 7. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Ou seja, conforme ele falava, estava acontecendo um ruído em nome de Jesus. Conforme ele falava, o Senhor estava trabalhando em nome de Jesus. Conforme ele obedecia, o Senhor estava trabalhando em nome de Jesus. Igreja do Senhor, conforme você obedece em nome de Jesus a palavra dele, ele trabalha em teu favor. Conforme em nome de Jesus você vai evangelizando, ele trabalha em nome de Jesus em teu favor. Conforme na mesma maneira que você está intercedendo por aquele filho, por aquele sobrinho, por aquele neto, por aquele amigo, por aquele parente que você tanto ama, o Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas olha só o que ele continua dizendo: enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. E eis que se fez um reboliço. Mas agora, em nome de Jesus, eu vou mexer um pouco com a sua mente, mas você vai entender. Reboliço significa barulho, ruído, como foi dito no versículo 7. Mas é um barulho, é um ruído que nós não entendemos com os nossos olhos, que nós não compreendemos com os nossos olhos o que está acontecendo. Como assim, irmão Lucas? Era como se Ezequiel estivesse profetizando, mas aquilo que estivesse acontecendo, o que ele estivesse vendo, o que ele estivesse ouvindo, ele não estava entendendo. Da mesma maneira também somos nós. E é isso, é o reboliço que tem tentado fazer muitas das vezes nós desanimarmos. E em nome de Jesus eu vou explicar o porquê. Lembrando, reboliço é um ruído que nós não entendemos, é aquilo que nós não vemos. Muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos intercedendo, nós estamos pregando, mas aquilo que está acontecendo aos nossos olhos humanos, nós não entendemos. E porque não entendemos, pensamos que o Senhor não está fazendo. E porque não entendemos, pensamos que o Senhor nos abandonou. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós hoje: você pode não entender o que eu faço agora, mas amanhã, em nome de Jesus, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Você, em nome de Jesus, você vai entender. Por isso, continua orando, continua intercedendo. Por mais que no meio do reboliço que está acontecendo na tua vida, na tua casa, você não esteja entendendo com os olhos humanos, saiba que Ele está trabalhando. No silêncio Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você está aqui, servindo, adorando, louvando, em teu favor, em favor da tua causa, em favor da tua família, o Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Por isso continua, em nome de Jesus continua, sem olhar para trás como o Senhor já usou o pastor Pipoca, mas olhando para frente. Continua em nome de Jesus, porque a mão do Senhor está sobre você te segurando. Você continua e Ele te segura, você continua e Ele te leva, você ora e Ele te segura, você intercede e Ele te segura, você fecha a porta do teu quarto e vai estudar e Ele te segura, você dá uma palavra a um ombro amigo e Ele te segura. A mão dele está sobre você, Senhor. A mão dele
dele está sobre a tua casa. A mão do Senhor está sobre nós, está sobre esta igreja, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Então isso que é o reboliço que tem tentado nos fazer desanimar. Mas continua, em o nome de Jesus. E me prova, irmão Lucas, que Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Versículo 7 vai dizer. Ele inicia dizendo: profetizei como o Senhor me deu ordem. Eu obedeci. Eu profetizei. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído. Enquanto eu profetizava, aconteceu um reboliço. Mas olha o que vai dizer no final do versículo 7. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ou seja, no vale que ele estava vendo no versículo 1, estava tudo bagunçado. Esqueleto, braço, mão, tudo para lá. Mas agora no versículo 7 é Deus colocando tudo no seu devido lugar. Vem mão, sendo esqueleto ainda. Vem mão, vem no antebraço e por aí em diante nos membros. É Deus dizendo: enquanto você continua, eu coloco tudo no devido lugar. E saiba de uma coisa, pode não ser conforme os nossos olhos desejam, conforme os nossos olhos quer, mas Ele faz muito melhor do que pedimos. Ele faz muito melhor do que imaginamos. Ele faz muito melhor do que nós sonhamos. Ele cuida de você. Ele cuida da tua casa, da tua família, em um nome de Jesus. Versículo 8. E olhei, Ezequiel dizendo: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. A igreja pode repetir em nome de Jesus: mas não havia neles espírito. No 3, 1, 2, 3. Mas não havia neles espírito. Ponto. Vamos entender. Primeira lição: pregue a palavra. Ele pregou. Enquanto ele pregou, Deus trabalhou, Deus operou. Embora ele não estivesse entendendo, mas Deus estava colocando tudo no seu devido lugar. Segunda lição: continua pregando, continua obedecendo, continua servindo. Então, olha o versículo 9 que vai dizer: e ele me disse, é Deus dizendo a Ezequiel: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, para que vivam, para que vivam. No versículo 4, Deus ele fala para Ezequiel pregar para os ossos. Ou seja, a voz dele estava alcançando aqui. Mas no versículo 9, ele está dizendo: Ezequiel, profetiza ao Espírito. O que significa? Ele estava falando para a voz dele alcançar lá. Para a voz dele agora alcançar lá. A mesma voz que pela palavra alcança corações aqui, precisa também alcançar o coração de Deus na oração, em o nome de Jesus. Da mesma maneira que nós falamos de Deus para as pessoas, nós de joelhos, nem necessariamente precisa ser só de joelhos, mas nós precisamos em nome de Jesus também falar das pessoas para Deus. Está vendo esse equilíbrio? É dessa forma que o Senhor quer que a sua igreja caminhe, orando e pregando, pregando e orando. É dessa forma que nós cresceremos em nome de Jesus, na graça, que é na oração, no conhecimento, que é através da palavra. É dessa forma que nós cresceremos em nome de Jesus na unção e no poder de Deus. É falando da palavra, dando nosso um bom testemunho, que para pregar não precisamos só dizer, mas também com o nosso testemunho nós já pregamos. Então é alcançando os corações das pessoas aqui pelo Espírito, mas se humilhando, se quebrantando, também alcançando o coração de Deus. E eu vou dizer uma coisa: Pastor Marcos ele tem uma coisa muito interessante que ele diz sobre equação, como tipo 1 mais 1, 2. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Orou, continuou orando, pregou, continuou pregando, continuou obedecendo, agora orou a Deus. Ore buscando pelo Espírito Santo e continue intercedendo pela sua família, que o cenário em nome de Jesus vai mudar, que o quadro em nome de Jesus vai mudar. Olha o versículo 10. Ezequiel dizendo: e profetizei, agora o Espírito, significa ele orou, e profetizei como ele me deu ordem. Eu orei pedindo a presença do Espírito Santo.
Eu orei pedindo a unção do Espírito Santo. Eu orei pedindo a graça do Espírito Santo. Eu orei pedindo para que Deus viesse dar fruto em tudo aquilo que eu falei, em tudo aquilo que eu preguei, em tudo aquilo que eu evangelizei. Eu orei para que Deus viesse dar fruto, para que Deus viesse dar o crescimento. Irmã Sara, o que aconteceu com a Duda hoje, o que aconteceu com aquelas pessoas que se batizaram, é um processo contínuo. E isso é o maior exemplo que nós temos que continuar. Pessoas pregaram, pessoas evangelizaram, pessoas intercederam, familiares intercederam, mas hoje veio a colheita, hoje veio a mudança do cenário, hoje veio a mudança do quadro. Jovens se entregando e se batizando, se rendendo para Jesus, se rendendo para Jesus. Então, onde tem palavra e onde tem oração, tem mudança de cenário. E eu vou dizer isso em nome de Jesus no versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Grande em extremo. A igreja no 3 pode repetir: viveram e se puseram em pé em nome de Jesus. 1, 2, 3. Viveram e se puseram em pé. Amém. Isso, irmã Emunda, pode repetir em nome de Jesus também, que é no nome dele que tudo acontece. Amém? Vamos recapitular. No versículo 1, Ezequiel está vendo um cenário de morte, um cenário de desesperança. Ele viu muita morte, ele viu muita desesperança. Mas nesse processo, até o versículo 10, ele pregou, ele testemunhou, ele continuou intercedendo, ele continuou pregando. No versículo 9, ele orou a Deus. Olha a mudança que Deus fez no versículo 10. E viveram e se puseram em pé. Aqueles ossos não eram mais morte. Aqueles ossos agora se tornou um exército grande, um exército em extremo. Quando em nome de Jesus você ora, quando em nome de Jesus você prega, quando em nome de Jesus você continua intercedendo, você continua orando, em nome de Jesus o Senhor muda o cenário em teu favor. Em nome de Jesus o Senhor muda o quadro da tua história. Em nome de Jesus Deus muda o quadro da tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, em nome de Jesus, irá fazer na tua vida muitas coisas, aquilo que ninguém na tua família viveu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Deus mudou o quadro. Deus mudou a história. Comparado ao versículo 1, comparado ao versículo 10. Em nome de Jesus. Então, onde tem palavra, tem oração, tem perseverança, tem vitória. Mas o que o Senhor está mandando dizer aqui para a igreja é que o básico ainda funciona. O básico ainda funciona. Não precisa inventar. Não remova os marcos estabelecidos pelos teus antepassados. Não remova os marcos estabelecidos pelos seus antepassados. O básico ainda funciona. Palavra continua transformando. Oração continua transformando. No poder do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para nós: continua. 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 Eu darei o crescimento. Continua que eu darei o crescimento. Continua que eu darei o crescimento. Assim diz o Senhor. Continua que eu darei o crescimento. Porque o básico ainda funciona. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E agora, para encerrar, no versículo 11. Irmão Lucas, você está dizendo que somos representantes de Deus, e somos. Mas eu vou ler no versículo 11, acompanhe aí, por favor, em o nome de Jesus. Então me disse, o versículo em que li: filho do homem, estes ossos, é Deus dizendo a Ezequiel, explicando tudo aquilo que Ezequiel viu. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos são o meu povo. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nós estamos cortados. O Senhor estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, está vendo tudo isso que você viu? É o povo de Israel. E sabe por que eu te mostrei isso? Porque o povo de Israel no exílio está dizendo, no meio da luta está dizendo, no meio da prova está dizendo: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se acabou, nós estamos cortados.
A verdade, igreja, é que tem dias que nós estamos como a casa de Israel. As lutas são grandes. As lutas são grandes. Tenta nos desanimar. Tenta tirar a esperança de dentro do nosso coração. Nós nos sentimos cortados por causa das lutas e das dificuldades. Diácono Miguel, nós nos sentimos cortados diante das angústias que Satanás tenta colocar dentro do nosso coração. E nós somos humanos. Nem sempre na história seremos Ezequiel profetizando. Muitas das vezes também na história nós seremos talvez os ossos. E Deus usando outra pessoa para nos dar uma palavra de ânimo, para nos dar uma palavra de vida. Mas se tem alguém aqui nessa noite se sentindo como esses ossos, se sentindo como a casa de Israel, que está dizendo: Senhor, a minha vida não tem esperança, e na minha vida não há um bom futuro, as lutas me cortaram, as angústias têm tentado me parar. Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui para dizer o que está escrito no versículo 12: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Hoje o Senhor está dizendo: eu te tiro da morte que você está te sentindo. Eu tiro você da morte que você está sentindo. Eu tiro você da morte que você está se sentindo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tiro você da morte que você está se sentindo. Eu arranco essa desesperança de dentro do teu coração. E eu coloco esperança em o nome de Jesus. E eu coloco esperança em o nome de Jesus. Deus tem vida para você. Deus tem vida para a tua casa. Deus tem vida para os teus sonhos. Deus tem vida para a tua família. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A tua família não vai morrer. Teus sonhos não vão morrer. A tua história não vai morrer. Deus tem vida. E vida dele para você, para a tua casa, para a tua família. Deus tem vida. E vida dele para nós como igreja. Em o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, sinta a mão de Deus te levantando hoje. Sinta a mão de Deus te renovando hoje. Sinta a mão de Deus trazendo alegria para você hoje. E em o nome de Jesus, hoje o Senhor está nos levantando por um propósito. Repete comigo: um propósito. 1, 2, 3. Um propósito. Um propósito, pastor Antônio. Um propósito, presbítero Rodrigo, presbítero Vitor, evangelista Cossack, um propósito. Pergunta para mim: qual é o propósito, irmão Lucas? Mais rápido, mais alto, igreja. Vamos, estou acabando. Qual é o propósito, irmão Lucas? Ser o que aconteceu no versículo 10. Uma pessoa posicionada no exército de Deus para fazer aquilo que Ele te chamar para fazer. Em o nome de Jesus. Pode fazer uma oração? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus para orar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nesse momento nós vamos fazer em nome de Jesus 2 orações. Neste momento nós vamos orar por nós mesmos. Ore por você. Ore pelos teus sonhos. Ore por aquilo que está dentro do teu coração. Mas a partir do momento que eu disser em o nome de Jesus que nós iremos terminar a primeira oração, chega perto de alguém e ora por essa pessoa em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oremos em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus. Tu sabe como cada um de nós aqui entramos, Senhor, em o nome de Jesus. Mas eu venho te pedir, Pai, traz vida do Senhor sobre nós. Traz vida do Senhor sobre as nossas famílias, em o nome de Jesus. Traz a vida do Senhor, Pai, sobre os nossos sonhos, em o nome de Jesus. Senhor, tira do nosso coração toda a morte. Tira do nosso coração toda a desesperança. Nos enche com a tua presença. Nos dá vida, e vida do Senhor em abundância sobre nós, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Levanta, Senhor, aqui nesta casa um povo que não importa